Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um bate-papo semanal. Todos os domingos, 8 horas da noite, sai um vídeo novo aqui no canal sobre esse bate-papo, sobre a trajetória desse místico, desse estudioso e desse pesquisador HP Akhenaton. E hoje, uma continuação, do bate-papo da semana passada, que a gente falava sobre dois mestres e sobre esse contexto de cobrar, não cobrar, qual a melhor técnica de evolução pessoal. E continuando hoje nessa conversa, um dos membros aqui, o Daniel, ele fez uma sugestão, fez uma pergunta, sobre a Cabala. E vamos bater um papo sobre o que eu acho. Eu estudo sim, também um pouco da Cabala. Longe de ter um aprofundamento aqui para mim dar um curso para vocês, eu apenas vou falar um pouco sobre a Cabala mística e indicar um livro para vocês e de repente, se vocês se interessarem, a gente montar vídeos aqui como se fosse um grupo de estudo sobre a Cabala. Não tem, vamos dizer assim, impedimento algum que impeça a gente de falar sobre o assunto. É claro que sobre iniciação e as chaves da Cabala é outra pegada mais profunda. Uma noção sempre é bom ter, né? Aliás, quando a gente fala de método, então eu falei sobre o Hélio Couto, a ressonância harmônica, a gente pode pegar o Jean Van Elan e ver sobre o Mentalma. Então cada mestre, vamos dizer assim, Bob Navarro, o 12/7, uma coisa assim, e sobre as cores primárias. Então, cada mestre vai falar sobre um tipo de ideia, doutrina, segmento. E eu conheço outros, tal como, por exemplo, Satguru, da Índia, que você pode ver nesse trabalho dele que ele tem a engenharia interior. Então, cada mestre estipula uma fórmula de crescimento. E o que é interessante, porque a velha fórmula não funciona mais. Digamos assim, a religião, com seus métodos dogmáticos e limitantes, tem trombado de frente com esse ser que está aberto a informações, que tem hoje na religião. Ele chega na religião com muito mais informação, com muito mais conhecimento, acesso à leitura, a esse discernimento que eu falei no vídeo passado de psicologia, religião, psique humana, filosofia, então, teologia. Então hoje, muitas vezes, dependendo do adepto, ele tem mais estudo que o pastor. Mas, claro, isso não tira o mérito da escola da religião, tá? Cada coisa tem seu método, tem suas condições de você se adaptar e evoluir. As pessoas que estão aqui no canal, eu presumo que são pessoas que estão além desse contexto dogmático da religião. Já são pessoas que estão num nível, na minha visão, mais voltados a um conhecimento mais profundo e que gere um resultado maior. Então, quando a gente assiste aquele podcast do Paranormal Experience, a gente vê o seguinte: várias pessoas vão lá. O que eu sempre peço para vocês terem cautela com canalização, com canalização de extraterrestre, porque teve um tempo que era interessante chamava a atenção você canalizar um espírito, um mentor, um Exu da Umbanda, Pombagira, Caboclo, Índio. Era interessante esses aprendizados, eram muito mais humanos. E aí, não bastando isso, bastando essa competência de você, às vezes, pegar um espírito e ver onde ele morou, onde ele viveu,
em qual cultura ele existiu, hoje nós temos extraterrestres, que é aquela questão que vem e fala, então eu não posso estudar qual que é a galáxia, né, na parte da astrologia, em qual constelação vem. A maioria que falou errou, não tem como. Os próprios astrônomos já fizeram cálculos de algumas canalizações e provou que aquela região que aquele extraterrestre falou não existe. Então, como pode alguém que canaliza um extraterrestre não saber conhecimento astronômico? Então, gente, é muito complicado. Canalização vem de um processo de influência de gente que estuda muito, que é séria, não que ela não exista. Tanto que neste livro que eu vou indicar para vocês daqui a pouco, essa autora, eu gosto muito do jeito que ela fala, o trabalho, da forma que ela fala. Então, assim, aconselho vocês a estudar o trabalho dela, como tudo que a gente está falando aqui. Cada mestre tem um método e você não deve mergulhar completamente como se o resto não existisse. Essas são minhas ressalvas de segurança para qualquer um de vocês que é buscador. E qualquer buscador que usa, por exemplo, a cabala mística, você vai ver que você não pode se ater demais a um ponto, e sim redimensionar isso para cada professor trazer um ponto de convergência, de instrumento na sua vida. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa curiosidade e avaliar o que a gente realmente quer quando a gente quer. O ser humano, ele tem várias atitudes. Você pega, por exemplo, esse motoqueiro que passou aqui. Ele coloca um som alto na moto dele. Ele sente alguma coisa quando ele está pilotando essa moto. Mas aquilo ele não tem noção. É muito estimulante, é gratificante para ele. Ele corre, ele acelera, mas ele se coloca em risco. Então a fatalidade pode acontecer a qualquer momento com ele. Ele se abre a isso. Não quer dizer que nós não precisamos sentir essa emoção de viver? Sim, podemos sentir essa emoção de viver. Mas às vezes temos que tomar cuidado com esse caminho espiritual. Porque há pessoas que perdem, por exemplo, uma vida inteira numa senda religiosa. Eu tenho um exemplo, por exemplo, assim, em casa, em que a minha mãe, muitos anos atrás, eu tinha em torno de 6 anos de idade, 5 anos de idade, ela começou a ter contato com os testemunhas de Jeová. E a minha mãe ficou 20 anos com os testemunhas de Jeová. Mas sendo uma adepta mesmo, daquelas que batem na porta da casa dos outros. Você sabe quando eu senti que aquilo para mim não servia, aquela escola não servia? Porque ela me levava quando eu era criança. E com 6, 7 anos de idade eu já via o culto, já via toda aquela sistemática. E naquele momento eu já sabia que aquilo não era um caminho da verdade, pelo menos para mim. Respeito qualquer um que seja, de qualquer religião, como eu falei, são etapas e escolhas. Mestres são etapas, escolhas. A religião é só um mestre dentro de vários que existe hoje. Então, se conselho fosse bom, né, diz a frase. Mas o que eu descobri assim, que minha mãe foi muitos anos e aquilo não ajudou na época. Talvez ela pense que tenha ajudado em partes da vida dela, situação que ela vivia. Porém, anos depois, os resultados não foram espiritualmente falando, né? Aquele alimento que se esperava, e minha mãe acabou se tornando uma espiritualista hoje, acredita em Deus, tem fé em Jesus, na Bíblia, mas ela não segue mais a religião. Mas ela ficou 20 anos lá dentro. Se a minha mãe fosse uma pesquisadora, uma leitora, assim como eu faço, um leitor, um estudioso,
em 20 anos ela seria, vamos dizer assim, um cabedal de conhecimento, de experiência espiritual. Cada um tem seu caminho espiritual e a gente deve respeitar. E é o processo, fase a fase, encarnação a encarnação, talvez, seja nesse plano, seja em outros planos. Mas a grande questão para a gente trabalhar o desenvolvimento dessa ideia que eu estou montando com vocês aqui é a seguinte: se você para pensar que você está no caminho, de repente você entra numa onda de algum desses canalizadores que canalizam extraterrestres, no sentido mesmo, né, de alienígenas, como fala assim, porque qualquer espírito de qualquer mundo superior pode vir até aqui. Necessariamente ele pode não, de repente não ter a forma, mas esse apelativo, né, de extraterrestre que existe hoje, e de um conhecimento novo, de uma coisa diferente. Aí tá, você vai lá, você vai escutar por um tempo, porque eu não seria idiota o suficiente para falar para vocês uma coisa que eu já não fui ver e analisar para vocês. E o que você vai ver ali? Nada mais do que já existe em livros como os textos antigos, como Bhagavad Gita, Bhagavatam, Torá e outros livros. Você vai encontrar essências e exercícios espirituais ali incrustados, como o ouro dentro de rochas, ali dentro. Para o buscador, para quem já se acostumou a, se ele saber passar pela camada do religioso, né, aquele que entende a metáfora como real, se você pulou essa simbologia primitiva e entrou na outra, você consegue ver. Aliás, um cabalista, ele consegue ler nas entrelinhas dos assuntos. É isso que é muito importante a gente trabalhar aqui. Essa capacidade de ler nas entrelinhas, capacidade de ver um pouco além e ter coragem, né, de investigar outros temas. Mas veja só, acredito que vocês aqui do canal, eu estou falando assim, gente, mas é que às vezes vem alguém desavisado e escuta aqui ou vê, procura essas coisas e pensa assim, eu vou ter um resultado. Não, não vai ter. Não vai ter. Nada do que é novo, que surgiu agora, nesse último século, em matéria de canalização, que não seja voltando aos conhecimentos que são primordiais, são essenciais, né? Porque o cara pode pensar assim, por erro de interpretação, né? Que às vezes a pessoa lê, lá no Bhagavad Gita, por exemplo, num dos textos, Krishna fala para Arjuna que nós não somos, traduzindo para a nossa linguagem, né? Tudo que a gente ganha, a gente pensa que a gente é dono daquilo. Mas se você recebeu um corpo de Deus, uma oportunidade divina de estar aqui, e tudo que está aqui em volta é emprestado para você, e você manipula às vezes isso sem autorização, sem devolver o que você usou, sem pedir permissão, né? Porque a nossa arrogância humana acha que realmente nós somos o filhinho do papai, né? Que podemos mexer em tudo, né? Pegar tudo, gastar tudo, comprar tudo que a gente quer. E aí, em termos gerais, lá diz que você não é dono de nada, que tudo que você tem é emprestado. E onde fica o sentimento do ego em dizer que é meu? O nosso hábito não é dizer meu, eu, né, teu, nosso. É como se a propriedade já fosse incrustada em nós. Isso já fosse, tivesse a nossa carne. Não consegue se comunicar sem falar eu, meu, tomar o sentido de posse. Lógico que você tem uma ideia básica do que você pode usar, do que está no seu limite pessoal. Você tem uma noção disso. Agora, a ideia e a aceitação de que meu, teu, divisa, essas coisas são coisas mentais humanas que se tornam jurídicas e que você não tem mais o controle disso. E assim é para todo mundo, para o nosso linguajar, você é treinado a isso. Então, quando você vem para o lado místico, né,
do conhecimento, você começa a ter uma noção de que tudo são ideias mentais das pessoas, de propriedade, de posse, de que é seu, de que é meu, e isso gera o ser humano um apego nocivo. Não é um apego, porque existe o apego emocional, que eu diria assim, espiritual, né? No céu as pessoas têm esse apego. Digamos, uma entidade quando resolve nascer entre nós, que seja um avatar, os outros que estão em volta ali querem vir juntos, estão apegados àquele sistema, àquele aprendizado, àquela vibração energética, são atraídos. Quando você vê uma pessoa magnética, mágica, com um certo poder, com um certo entusiasmo, você se sente atraído, porque a maioria das pessoas é o quê? Opacas, né? Apagadas, sem energia, frias, né? A emoção carrega muito mais irritação e raiva e incômodo do que pacificação, afago, amorosidade, fraternidade. Então, é aquela coisa assim de aceitação, né? De acolhimento, aquela pessoa que treinou aquele abraço mágico, né? Aquele olhar amoroso, uma fala magnética, que aí ela vai falar, se expressar, depois de treinar bastante, ela vai envolver as pessoas. Hoje você não vai ver isso tão fácil. Mas assim, um cabalista, para chegar no nível de começar a estudar tudo isso, ele tem que ter rompido com toda essa linha de conhecimento que você tem até hoje, e entender que essas coisas não são imutáveis, porque você pega os mesmos textos bíblicos, por exemplo, não vou nem falar outros textos, né? E num termo, 1500 anos atrás, e aquilo era explicado para aquelas pessoas. Você imagina o estado mental que uma pessoa tinha 1500 anos atrás, o ser, sem noções, não tinha outras vibrações, então aquilo vinha para ele como um sistema mágico do oculto, do medo, daquele estranhamento de algo que ele não conhece. Nós perdemos isso hoje, nossa sociedade não tem isso, e graças a Deus. Então o mesmo texto hoje, ele pode ser interpretado de uma forma, de outra, e talvez de outra mais profunda ainda, que às vezes o adepto entende melhor do que às vezes o padre, o pastor ou devido a alguns mestres. Então, por exemplo, o Bhagavad Gita mesmo, você vai ver mestres explicando ele de um jeito e outros mestres explicando ele de outro. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, os livros, para você ter uma visão de como é explicado de forma diferente, para você entender que de mestre a coisa muda, de professor a professor a coisa muda. Mas o melhor de tudo é o que você sente quando você está pesquisando tudo isso e deixando que você tenha a interpretação. Ao invés de você ver o que os outros dizem sobre aquilo que é antigo, sobre um texto do Bhagavad Gita, por exemplo, e aí alguém fala o que pensa, depois você vê o que outro fala, mas aí você lê e fala assim, o que eu penso a respeito disso? O que intuitivamente me vem essas palavras que estão aqui nesse texto? Por que você não pode confiar no seu discernimento também para falar o que você pensa a respeito daquilo? Você vai pensar que assim, vai soar de forma arrogante eu falar. Será que isso não foi colocado na sua mente? Será que você não foi programado para pensar dessa forma? Não colocaram você nessa posição sempre? E veja, a posição de aprendiz, um bom mestre, um bom mestrando, ele sabe que na verdade ele é um ótimo aluno. Ele é um aluno que aprendeu a aprender. E não aquele que está ali aprendendo e tem aquele sacrifício para aprender. Não, o mestre e o mestrando é aquele
que aprendeu a aprender, e ele assim, ele não vai sentar mais no fundo da sala para ficar batendo papo com os demais. Ele é o que senta na frente. Ele fala, ele quer aprender tudo, porque quando ele sair daquela escola, ele não quer mais voltar. Ele não quer repetir de ano. Ele quer passar, ele quer contribuir mais. E você pode ser essa pessoa. Mas te jogaram num estima tão baixo que talvez você duvide que a sua própria interpretação seja a interpretação boa e correta. Gostaria que você pensasse um pouco nisso. Mas vamos aos livros agora, que eu quero mostrar para vocês as diferenças das interpretações e indicar o livro para vocês. Esse livro aqui já faz uns anos que eu tenho, acho que em torno de 10 anos, 15, talvez uns 15 anos, esse livro aqui, Bhagavad Gita. Tá? Essa é uma edição feita pelo mestre Bhaktivedanta Prabhupada, né? É um mestre que veio para os Estados Unidos na década de 60 e ele ensinou o movimento da cultura Hare Krishna que você conhece, e ele fez essa versão do Bhagavad Gita. Tá? Então aqui você vai encontrar o verso em que ele tem o verso, aqui é um modelo para você ver, tem o modelo escrito em sânscrito, depois ele tem a tradução aqui embaixo, o verso traduzido em português, e aqui embaixo você vai ler a interpretação dele. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, não quer dizer que a interpretação do mestre que fez esse trabalho seja ignorada, não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você tem que ter um respeito pelo que ele fala, mas eu quero que você desenvolva um senso crítico. Que você tenha um senso crítico baseado nesse rastreamento que eu falei para vocês, de ver várias fontes falando do mesmo tema, de se chegar à mesma proporção. Que às vezes você fala, tá, nós temos que ter devoção. E como que é a devoção? Como Prabhupada mesmo coloca, muito sobre devoção. Né? E como é que funciona a devoção hoje? É sentar e ficar cantando mantras? É instruir as pessoas? Qual a melhor caridade que existe hoje? Então eu tenho que ter essa crítica. Eu tenho críticas ao Hélio Couto, a todos os mestres que eu falo aqui. A gente que pesquisa, você tem que desenvolver sim esse senso crítico. É muito importante, porque você vai dar mais valor ao pensamento daquele mestre. E mestres do passado tinham um contexto social. Os mestres de hoje têm outro contexto social. Né? E você tem outro contexto social, que é a sua própria vida, seus problemas, suas dificuldades, que precisam ser encaradas de maneira responsável. E às vezes nem tudo que é colocado naquela posição daquele mestre indiano serve, por exemplo, que é no Oriente, serve, por exemplo, no Ocidente. A gente tem que abrir a cabeça. Às vezes nem sempre é assim que funciona. A gente precisa de um mecanismo mais amplo de entendimento por ser ocidental, por ter justamente essa bagagem. Então outro mestre que tenha a mesma bagagem que você, os mesmos fatores culturais, os mesmos entendimentos, pode ser que ele trabalhe melhor. Então, na mesma linha de pensamento, temos aqui o Bhagavad Gita, e agora eu vou te mostrar para você esse outro mestre. Tá? Então aqui é o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, e as explicações dele sobre o Bhagavad Gita. E aqui nós temos outro mestre indiano também, né? Eles colocam aqui, né, Sua Santidade Maharishi Mahesh Yogi comenta o Bhagavad Gita, né? Do capítulo 1 ao 6 aqui é da mesma maneira que eu falo para vocês, né? Tem aqui o texto, nós vamos colocar em sânscrito, o texto em sânscrito, depois a tradução, né? E depois a tradução em português. Aqui. E abaixo vem o quê? A explicação e o contexto do que ele pensa sobre o verso sagrado. E na verdade, então o que nós falamos? O que é o Bhagavad Gita? Estou dando só um exemplo, a gente tem várias literaturas aí maravilhosas para a gente usar como exemplo. Mas você pega isso aqui, sabemos que isso aqui tem em torno de 6.000 anos. Essas ideias que estão aqui,
era falado oralmente, de forma cantada, e depois foi colocado no papel. Né? Bhagavad Gita, né? Canção divina. Né? Então os versos eram cantados. Então existia todo um simbolismo e um aproveitamento desses versos. Né? Por isso que quando alguém vai explicar sobre ele, lê o sânscrito primeiro e depois o traduz. Então quando você for numa aula desses mestres, você vai ver, eles vão falar em sânscrito. Por quê? Para puxar a simbologia e a força do verso que foi cantado e é recitado no mundo inteiro, no planeta inteiro. Assim, o budismo, não adianta ele dizer que ele dependeu e depende até hoje do hinduísmo. Então, tipo assim, uma coisa não fica sem a outra. Assim como o cristianismo dependeu lá do judaísmo lá atrás. Então, a gente não tem ninguém que caminhe sozinho. Então, a gente tem uma ligação com esses mestres e amanhã outras pessoas terão ligação com você. Você será o professor delas, o líder delas, seja na empresa, seja na família, ou em qualquer lugar você vai estar. Se você se tornar essa pessoa mágica que eu falo, você vai irradiar essa capacidade de atração e as pessoas naturalmente irão precisar de se consultar com você, de sentir você como você como você pensa. E isso vai influenciá-las. Né? Então você vê, mas os versos antigos estão aqui e você pode, dentro do seu nível mental, primeiramente, quando você lê um verso, você fala assim, deixa eu ver o que eu penso sobre isso. A técnica de ensino é assim, gente. Eu leio o verso, aí eu penso, vamos lá, eu vou esgotar a minha meditação, deixa eu pensar a respeito. Pensei, cheguei em conclusão. Se você quiser até escrever sua conclusão, aí você pega depois a conclusão de um e lê. Aí você pega a conclusão do outro e lê. O que vai acontecer com sua conclusão quando você vê isso? Ela vai ter a expansão de consciência. Aí sim você vai ver que você expandiu a sua forma intuitiva de pensar. Porque você vai levar em consideração outros aspectos importantes. É aí que é a chave do desenvolvimento pessoal. Você vai ouvir alguém, mas você vai ver o que você acha. Você não vai ter aquilo como verdade, assim como você não tem nenhum mestre como a verdade absoluta, tá? Como o livro de Cabala que eu vou indicar para vocês, o que acontece é assim. Qual mestre para mim tem um valor? Talvez enquanto estiver vivo aqui, não. Porque enquanto ele estiver aqui, ele está no mundo da ilusão. Ele pode cair feio. Né? O João de Deus lá atrás não começou o trabalho dele de maneira correta? E aí foi caindo na latrina o trabalho espiritual dele? Foi piorando. Né? O que ele fez com tudo aquilo que foi dado para ele? Jogou tudo fora. Né? É execrável. E tem outros mestres aí que vocês sabem muito bem que estava tendo um trabalho muito bonito, muito bacana, abraçando artistas, falando com artistas, o sorriso estava lá na boca, cheia de dente, e hoje sumiu. Não vê mais falar o cara, acabou com a vida do cara social. Ele foi fazer o quê? Cuidar da vida dele espiritual. Né? Ou seja, ele fez o que alguns mestres fazem sem precisar cair em escândalo, sem precisar cair nisso. Ele vai e vai para a sua vida de estudos e tem seus adeptos hoje, a sua doutrina, seus ensinamentos, de uma maneira muito mais pura, tranquila, e que é o caminho correto. Na minha visão, o caminho em que se chama muita atenção, você pode ter certeza, as forças que vão para cima dessa pessoa também vão ser grandes. Vão fazer de tudo para derrubar ela publicamente. Por quê? Para que justamente a fé de muita gente caia, acabe, se destrua, se dissolva. E aí junto com isso vai a vontade de
de busca espiritual, vai a vontade de ter esse crescimento espiritual, a sua chama é apagada quando se destrói um mestre desse. Mais um, e aí aquele comentário, muita gente falando, e aí destrói lá dentro de você. Quando um mestre desse é destruído, algo dentro de você também é destruído. Assim quando um mestre também desenvolve e chega até o final e vence essa batalha, ele ganha um lugar na história. E o livro que eu quero indicar para vocês aqui, para a gente bater um papo sobre ele, Daniel, né, falou muito bem sobre o conhecimento da Cabala. E é interessante que eu deixo alguns de vocês fazerem os comentários com o tempo e eu vejo assim como vocês estão indo, né, com o caso de Alaide, né, de outros membros aí que escrevem. E assim, eu acho interessante porque a colaboração, primeiro, obrigado, né, pela colaboração desses membros aqui, que o dinheiro é voltado para a compra desses livros mesmo, né? E ainda busco no sebo alguns para baratear, né? Livro não é uma coisa barata, né? Mas nem tudo que está na internet tem todos os livros, né? Muitas coisas estão nos livros e não está na internet ainda, né? E o Daniel chegou e perguntou para mim, né, qual que era uma fonte boa para estudar a Cabala. Eu falei, poxa, fiquei contente de ver que um desses alunos está chegando lá, nessa parte da simbologia, dos símbolos, né? Para pegar o básico de símbolos, para depois ter essa aceitação mental, para depois se abrir para isso. O livro que eu queria indicar para vocês, tomara que vocês consigam, de repente a gente pode até montar um grupo de estudo, é este aqui. A Cabala Mística de Dion Fortune. Não sei se está ao contrário aí, né? Mas Dion Fortune é aquilo que eu falo. Você pega a história desta pessoa, a bibliografia dela, e aí você vai ver todo o caminho mágico que ela teve. E ela teve várias reviravoltas mágicas ao longo da vida. Ela começou com uma linha de pensamento, seguindo um tipo de pensamento, que na minha visão não era tão boa, mas aí ela pega e se desenvolve e desenvolve outra sistemática de estudo, mas ela em si, como estudiosa, como uma mística, as comparações que ela faz e a maturidade espiritual, consciencial dos comentários dela são fantásticos. Batem realmente com uma pessoa que tem os sintomas de que já está com uma base no conhecimento, que está fora da enganação, está fora daquela ilusão, né? Porque é muito fácil para nós que já chegou no nível que a gente está aqui de estudo, captar a saliva enganadora de alguns professores, de alguns mestres. É aquele cara que assim, ele quer viver do conhecimento, quer viver do conhecimento místico, mas ele mistifica. Porque quem é o místico, na verdade? Quem é o místico? Na verdade, é o que conhece o misticismo e sabe o quanto ele pode ser nocivo, né? Aquele envolvimento místico, né? Que pode trabalhar com o ilusório. Então posso mistificar aquela pessoa, tornar algo místico e aí ela ficar atraída, né? E você vê que é o que eu sempre falo, analise o tanto de conhecimento gratuito que aquela pessoa disponibiliza ao longo da vida e depois você olha a plataforma dela, né, para ver o que ela oferece, né? É só um rostinho bonito? É só uma pessoa atraente, comunicativa, com a voz, né, doce e suave, que logo te cativa? E se te pegar, você está ferrado, você vai ficar 20 anos aí também preso a uma religião, a um dogma que vai te impedir de evoluir, de crescer, de pegar, sentir várias coisas que o conhecimento é capaz de te dar. Gente, se o vento coisar aqui, desculpa, tá? Estou ventando um pouquinho. Às vezes o microfone pega. Então, aquela
forma de falar doce, suave, começa a te envolver com uma grande história, né? Tem uma eloquência ao falar. Desculpa. Tem uma eloquência ao trabalhar, né, aquele assunto e tal, e te pega emocionalmente. Quando vê, você está até chorando com aquela história. E aí no final, compre o meu CD, o meu livro, compre o meu curso. Como um inscrito falou num dos vídeos passados, né? Só quem ganha, às vezes, com esses fraudadores é o próprio fraudador, né? Porque ele sim vendeu, lucrou, vai usar esse dinheiro para seus benefícios pessoais e você gastou, não teve a resposta do que queria, não chegou a lugar nenhum e de novo volta à estaca zero. Você de novo volta àquele caminho de ponto de partida que você estava, que você ia buscar. Então, John Fortune já é falecida, né? Então você pega aí, você fala assim, poxa, John Fortune, né? Quando é que ela se inicia? Ela já escrevia, já estudava em 1910. Então, você pega aí uma pessoa que já passou por todo o crivo, produziu, estudou, trabalhou, estudou, né? Se formou terapeuta e dava terapia e aí com isso fechou mais o conhecimento humano dentro do conhecimento místico, porque a pessoa pensa assim, a pessoa vai para a universidade, fazer uma faculdade de psicologia, filosofia, e o que acontece com a maioria das mentes fracas? Porque você sabe que faculdade é considerado matadouro de alma, né? De fé, né? Matadouro de fé. A pessoa entra ali, materialismo, psicologia é materialismo, corpo existente só nesses 80 anos de vida, acabou. Você sai dali, bobeira, esse papo espiritual. John Fortune não. Ela entra na faculdade, faz os cursos de psicologia, passa a dar terapia, recebe por esse dinheiro de trabalho. Por isso que eu falo, todo mestre que se preze, ele não vive do que ele produz de conhecimento. Isso é um complemento, sim, para que gere mais força vital de energia magnética de conhecimento. Ou seja, eu pego o dinheiro e coloco nisso aqui. Isso aqui dá mais dinheiro e eu coloco de novo nisso aqui. Isso aqui dá mais dinheiro, depois eu desenvolvo o quê? Uma carga de conhecimento acessível, gratuita, para que ninguém tenha desculpa de não chegar a ter conhecimento. Então, a pessoa pode dizer, mas é caro, não sei o que. Não, mas você vai, busca que você vai achar. Mas aprende a procurar, aprende a buscar. Se você não aprender a procurar e a buscar, você vai continuar caindo nas mesmas pegadinhas. Vai gastar 300 aqui, o outro vai cobrar 1.000, o outro vai cobrar 6.000 reais. 6.000 reais, minha gente. Onde é que tá com a cabeça? Né? E o curso é bom. Tem gente que é séria. Tem gente que é séria. O curso é bom e me cobra 6.000 reais. Sabe? Se você já sabe de quem eu tô falando, né? Não vou falar o nome, né? Mas assim, é decepcionante quando você vê que um bom professor, que um bom mestre, né, tem um bom conhecimento. Você abre a página dele lá, ele me cobra 6.000 reais. Eu tá me cobrando para levar para onde? Para os Himalaias, montanha da Índia, sabe? Para ser um grupo seleto disso, eu prefiro um grupo seleto de pensadores, de estudiosos, por favor, né? Então, não é para isso, não é para tanto, né? Não, como ficou bem claro no vídeo passado, eu falei, esses mestres têm sim que botar um limite, né? Um certo acesso, porque, por exemplo, você é membro aqui do canal, você tem um acesso. Por que eu vou te dar atenção igual para você que rompeu o acesso aqui, que é membro, do que o outro que está aqui no canal?
Ah, quer dizer que o dinheiro faz isso? Não, não é essa a questão. É que se nós estivéssemos falando de uma coisa grande, de grande valor, não, é simbólico, é para tirar o joio do trigo mesmo, da pessoa que tem intenção realmente de fazer algo por ela, porque você não está fazendo por mim. Né? Você está rompendo um limite seu, pessoal seu, um preconceito seu, uma coisa sua, não é minha, entende? Não está em mim esse problema, tanto que para mim tanto faz. Né? E é o que eu digo, a maioria dos mestres, dos bons mestres, vai ter sua vida pessoal resolvida, financeiramente mesmo, não vai precisar viver disso como profissão, né? E é como eu digo, se isso vir como complemento adicional ao conhecimento e a produzir cada vez mais, melhorar a qualidade de uma imagem, de intelectual, de vídeo, de som, é isso que é interessante, é isso que é legal. Vira uma simbiose positiva nesse sentido. Agora, a gente sabe, né, que muita gente está fazendo do seu trabalho uma igreja. E aí você diz assim, não tem diferença de uma igreja evangélica que pede dinheiro, 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 sem fim, né? E aí você vê na épocas que mais precisou aí, seu povo, na época da pandemia, pôde ajudar muito pouco. Ou seja, não vendeu toda a sua riqueza, vendeu o seu prédio para doar para essas famílias. Não, não tem isso. É coletar, coletar, é coletar. É crescer, crescer institucionalmente, crescer a instituição, cada vez mais e cada vez mais. E assim é. E não é criticando, é tornando você apto à busca. É tornando você melhor para procurar, para buscar, para ter um espírito de sagacidade, de malícia com tudo isso, para não ser um bobão, um trouxa, né? Eu falei, como eu sempre falo para os meus alunos aqui mais antigos, já ouviram essa frase, meu, trouxinha, né? Gosta de ser trouxa, né? Vai ser trouxa. Todo mundo que tem uma relevância não é um trouxa, é um arquétipo mais forte, sagaz, com uma capacidade de entendimento, de visualização. Então, preste atenção nisso. Se você quer ser, que tipo de espírito você quer ser? O trouxinha, né? Aquele tonto, né? Ou aquele que está tentando ver pelo menos, opa, deixa eu estar desperto. Ninguém está 100% imune, né? Às influências, ao mundo, às pessoas. Mas fica um pouco esperto, aprende a duvidar. Isso é bom. Todo bom mestre vai falar. Pode duvidar. Vai lá na frente, aí você vai estudar, vai chegar lá na frente. Puta, o Hélio Couto tinha razão. O Satguru tinha razão na engenharia dele mental. Poxa vida. Poxa, o Jean Val tinha razão. O Mentalma, essa yoga funciona. Então, cada um, né, professor Hermógenes, né, vamos falar o professor Hermógenes, é outro que tinha falecido e que passou no teste, foi até o final do jeito que tinha que ser, sem lesar ninguém, sem aproveitar-se de ninguém, sem ferir ninguém, sabe? E praticou yoga a vida inteira. Entende? É isso que eu falo. Não se envolveu em escândalo, sabe? E tinha sua vida pessoal, trabalhava, ganhava seu dinheiro. Chico Xavier. Cada método é um método, gente. Não estou dizendo que para você seguir, não, mas é para você ver a vida daquela pessoa. Tinha o seu trabalho, ganhava o seu dinheiro, recebia dinheiro, doações do Centro Espírita e fazia o quê? Caridade, editava livros, e mais livros, e mais livros. Gerou um ciclo de conhecimento que vem até hoje. O professor Hermógenes, a mesma coisa. Não vamos, né? O professor Hermógenes, para você ter uma ideia, é que ele falava da normose, né? O mundo sofre de normose. Então você quer ser normal. Então, tipo assim, todo mundo quer ser normal. E não, eu tô falando para você, não seja normal. Vamos ser pessoas mágicas, que influencia de uma forma magnética além do alcance, mesmo de boca fechada, sabe? Porque desenvolva e queira alto valor pessoal, sabe? Queira alto valor pessoal. Saia daquela coisa do rostinho bonito, das palavras bonitas
e vai para o que capta o que está querendo dizer. O que ele está querendo dizer com isso? Ah, tá. Está querendo dizer isso? Puxa, esse cara explicou bastante sobre Atlântida. Nossa, que legal. Ah, vamos ver o outro ali. Ah, o outro falou de Atlântida. Nossa. Ah, puxa, o povo de Stonehenge, a teoria de Stonehenge. Ah, legal. É isso, é aquilo, é aquilo. E aí, o que você acha, Daniel? E o que você acha, Alaide? E o que você acha? Todos vocês que estão aqui têm um pensamento positivo. E é necessário começar a sentir e trabalhar isso aí. Só assim você consegue começar neste caminho. Mas só assim você consegue entrar neste caminho mais intuitivo, um caminho mais, digamos assim, em que eu consigo ver nas entrelinhas, traduzir a metáfora, o que queriam dizer ali naquele símbolo. Tudo é forma simbólica, tá tudo com vários símbolos. Inclusive essa árvore da vida é um símbolo arquetípico poderoso. E aí, se você chega na casa de alguém e tiver este símbolo, hoje você sabe que é a Cabala, que é a árvore da vida, né? Então, e aí? Como que funciona isso? Como a gente vai trabalhar com isso? Tá? Fica aí, tá? Essa dica para você, John Fortune. Estude o trabalho dela, analise. Não acredite em tudo, mas, como eu sempre digo, estude, veja, sinta, trabalhe uma época, pega uma época aí, os 90 dias aí, para ler alguma coisa, para estudar, ler algum livro da pessoa. Depois fecha a sua própria conclusão, veja se vale a pena ir a fundo na Cabala. É um método que muitos mestres têm como base, viu, gente? Que usa a Cabala lá na sua vida pessoal e tem o seu trabalho. Então, assim, vamos vencer materialmente, sim. Lembrando que tudo isso que a gente fizer aqui, a gente deixa depois, mas vamos fazer o melhor possível, sim. Temos que estar aterrados, ser bom aqui no que a gente faz, ser fera, crescer, dominar a matéria, e aí sim a gente pula para outro patamar. Né? E porque o dinheiro serve para quê? Para você ter a tranquilidade que eu sempre falo, para poder ler, para estudar, para brincar. Vou terminando, que já ficou muito longo esse vídeo. Serenidade profunda em seu coração. Medite um pouco nessas palavras. Uma boa semana para você, uma semana produtiva. Muita luz e paz no seu coração.